Olá, vamos à reflexão da Palavra de Deus, tendo por título A Verdade que Incomoda. Então, vou estar lendo os seguintes versos. É o 19, capítulo 8 do livro de João, lá no verso 19, o 39, 40, 42, 43, 45, 46, 47, 59. E ainda no final, o 14, lá no capítulo 14, verso 9, ok? Então, essa passagem é uma passagem linda, mas ao mesmo tempo realmente para a gente meditar sobre a verdade de Jesus, né? Que ainda naquele tempo Jesus teve o seu ministério aqui na terra, um ministério de 3 anos, para quem não sabe, né? Jesus teve um ministério de 3 anos e pregava pelas aldeias. E muitos criam nele, mas a maioria não creram. E a começar pelos judeus que queriam saber de onde era Jesus, quem era o Pai. E Jesus aqui no verso 19 dizia, perguntavam a Jesus, onde está teu Pai? E Jesus respondeu, não conheces a mim, nem a meu Pai. Se vós conhecesses a mim, também conheceria meu Pai, que no caso é Deus, né? E continuando, mas não entendiam. Aí eles continuavam a dizer a Jesus, nós somos filhos de Abraão. E aí Jesus retrucava com eles e disse, se fossem filhos de Abraão, vocês fariam as obras de Abraão. Homem, por ser Abraão, né, considerado o maior pai na fé, um homem temente a Deus, mas eles faziam o inverso. E continuando, no entanto querem matar, quer dizer, diziam ser filho de Abraão, ser filho de Deus, mas ao mesmo tempo queriam arrumar um meio para crucificar Jesus. E Jesus dizendo, só porque eu falo a verdade, vocês não creem em mim. Se vocês tivessem Deus por Pai, certamente amariam a mim. E por que é tão difícil, né, a palavra de Jesus? Por que é tão difícil entender minhas palavras? Então Jesus disse, no verso 44, vocês têm de por pai o diabo, porque vive fazendo a vontade dele. Porque em vez de fazerem, dizia que era filho de Abraão e filho de Deus, se realmente fosse assim, iam procurar fazer diferente. Mas então Jesus afirmou aqui, vocês são filhos do diabo, porque vocês fazem a vontade do diabo. E continuando, né? Lá no verso, aí no 45, 46, Jesus fala, se eu digo a verdade, vocês não crêem, né? E por que não creem? É uma pergunta Jesus fazendo a eles. Por que vocês não creem em mim e preferem acreditar no pai da mentira, que desde o princípio não se firmou na verdade? Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso vós não escutais, porque não sois de Deus. E o 59. Depois de todas essas coisas, quer dizer, eles ficaram revoltados com Jesus, porque Jesus ali querendo mostrar a verdade, e eles não entendiam, não aceitavam, como até hoje a gente se vê, está aí, que eu costumo dizer, quem somos nós para enfiar a palavra de Deus por goela abaixo de alguém? Nem Jesus faz isso, nem Deus faz. Ele é manso e suave, ele bate na porta e pergunta, posso entrar? Se abrir a mente e o coração, ele entra e faz morada. Mas se não abrir, se não aceitar, ele não invade
a vida de ninguém, não invade o coração de ninguém. Entendeu? Então, onde que naquele tempo os discípulos judeus ajuntaram pedras para atirar em Jesus, porque ele estava falando a verdade, eles não queriam aceitar. Então, lá no capítulo 14, no verso 9, mostra e que o Filipe, né, era um dos discípulos de Jesus, e ele perguntando a Jesus: mostra teu pai, diz onde está teu pai. E aí Jesus falando para ele: eu estou há tanto tempo convosco e vocês ainda não sabem quem sou eu, não conhecem o Pai. Então, quer dizer, é até hoje a mesma coisa, né? Quanto tempo se passaram, quantas décadas, falei até errado, né? Mas é isso. E as pessoas até hoje não aceitaram, né, que Jesus é o Salvador. E nem querem aceitar. Essa é a grande verdade que incomoda. Porque Jesus é o Salvador, Jesus veio para dar vida e vida em abundância, com salvação, mas a maioria não quer aceitar. E aqueles que querem fazer a vontade de Deus, a maioria ainda querem arrumar meios de prejudicar as pessoas, fazendo a vontade do diabo, que é o que Jesus falou lá para eles, né? Que eles estavam fazendo a vontade do diabo, que desde o princípio não se firmou na verdade, e hoje em dia não é diferente. As pessoas querem fazer a vontade do diabo e não querem dar ouvido à voz de Deus. Por isso estamos vivendo esse tempo, essa época, mas a gente não deve se assustar, porque é a palavra de Deus se cumprindo, tudo que está escrito está se cumprindo. Ainda não se cumpriu toda, só vai se cumprir lá em Apocalipse, e aí é onde que nós estamos falando, por exemplo, principalmente eu, estou tentando passar um pouquinho da palavra. É uma mensagem forte, digamos assim, mas é a verdade. Então é a verdade que incomoda. É a pessoa querer acreditar em outras coisas, numa fábula, um conto de fábulas, do que acreditar na palavra de Deus, que revela a verdade. Ok, um abraço, tchau, tchau.